Olá, leitores do Portal Noá e telespectadores da TV Noá. Nossa entrevista especial desta semana é com o vice-governador Robson Faria, presidente estadual do PSD. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. Obrigado ao Portal Noá. Para mim é muito bom estar aqui com vocês. E a entrevista vai ser feita pelos jornalistas Ricardo Rosado, Alex Medeiros, Aloysio Lacerda e Ciro Marques, todos do portal noá.com. Aloysio, você começa com a primeira pergunta? Pois não. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Aloysio. Permita a intimidade, porque o nosso bate-papo aqui tem esse objetivo, né? Vamos começar. Eu vou inverter uma pergunta. Diante do nível de reprovação da administração estadual, e só Robson Faria candidato a governador, ninguém sabe quem são os candidatos, eu vou fazer uma pergunta diferente. Robson, quem não é candidato em 2014? Não precisa nominar. Se não quiser, pode ser. Qual partido não terá candidato a governador em 2014? Olha, eu posso dizer que eu sou candidato. Pretendo ser, lógico, não depende apenas da minha vontade, mas a decisão minha é clara, nunca escondi de ninguém, nunca falei com subterfúgio, com disfarçatez. A minha posição ela é transparente, de que estou lutando para viabilizar o meu projeto de me tornar, em 2014, está bem pertinho, estamos virando já o ano, candidato a governador. Os demais candidatos realmente é muito subjetivo, né? Porque o PMDB até agora não decidiu se terá ou não candidato a governador da sigla, ou se irá apoiar o candidato fora da sigla do PMDB. O PSB, por sua vez, também há uma indecisão e definição da ex-governadora Vilma de Faria, que ora faz a opção pelo Senado, ora faz a opção pelo governo. E com isso fica difícil a gente fazer aqui um exercício dos nomes, mas a realidade que eu enxergo é essa. Então eu acho que estamos já beirando 2014 e eu acredito que nesses próximos 2 meses, nas conversas de alpendre de verão, poderão surgir as definições. Alex Medeiros. Robson, o governo do Rio Grande do Norte com 97% de rejeição, fruto de um conjunto de falhas, de erros, de incompetência mesmo da administração. E, ao mesmo tempo, fruto também da estrutura de um Estado pobre, um Estado cada vez mais complicado para se destacar no âmbito nacional. Aí eu pergunto a você, Robson Faria quer ser governador desse estado, para quê? E se você tem esperança de que pode encontrar uma saída para a nossa pequenez econômica e estrutural? Olha, Alex, primeira parte da sua pergunta, você fala na reprovação desse governo. E é muito bom esse momento que você relembra isso, até porque acabou de sair o Ibope nacional, onde ficou claro, pela pesquisa do Ibope, que, infelizmente, o nosso estado tem o pior governo do Brasil. O governo mais desaprovado do Brasil, com 93% de desaprovação. A atual governadora conseguiu ultrapassar a ex-prefeita de Natal, Mincarla de Souza, que quando deixou a prefeitura estava com 92% de desaprovação. Então ela conseguiu já ultrapassar a ex-prefeita de Natal no quesito desaprovação. A pior governadora, pior governo e pior governadora, que é ela quem responde pelo governo do Brasil. Se for aqui me alongar e definir por que eu acho isso, aí vou tomar muito tempo. Então eu vou pular para o segundo item da sua pergunta. Depois poderemos voltar para discutir aqui quais foram os erros, pelo menos na minha opinião, o que levou esse governo a ser um fracasso. Até porque, Ricardo, que ainda não falou, quando eu rompi com o governo, Ilana, com Ciro, com poucos meses, eu comecei a mostrar que este governo não ia para lugar nenhum.
Eu comecei a mostrar em entrevistas, que era convidado, em rádio, jornal, sempre que eu tinha chance de ser convidado, já com pouco mais de 6 meses de governo, quando ainda muitos apostavam no governo diferente, no governo de mudança, no governo com parceiros fortes, Garibaldi, ministro, aí teve a chegada do presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, depois o deputado João Maia, Zé Agripino. Então era um elenco de partidos muito forte para auxiliar o atual governo. Mas eu não depositava nenhuma esperança, nenhuma expectativa de sucesso desse governo. E eu posso falar à vontade, porque deve ter aí muitas entrevistas minhas, em 2011 ainda, quando eu disse que esse governo, na minha intuição e na minha expectativa, seria o governo que iria entrar para a história do Rio Grande do Norte como o pior governo e já passou em nosso estado. E parece que o tempo é o senhor da razão, e o tempo está mostrando que Robson Faria tem a razão. Até eu fui taxado de radical, que numa entrevista eu era muito raivoso, que eu estava querendo me vingar, mas está aí, está o resultado aí, está aí a pesquisa de Bob. O segundo momento, eu discordo de você quando você fala que o nosso Rio Grande do Norte é um estado pobre. Não é. O Rio Grande do Norte é um estado rico, grandes potenciais. O que precisa é ser trabalhado os potenciais do nosso estado. E vou tomar como parâmetro agora os nossos vizinhos. A Paraíba, que sempre teve uma posição de relação a crescimento econômico e social menor do que o nosso estado, tem uma arrecadação, é só você conferir o orçamento de lá, é claro, hoje todo número, seu número, tudo hoje é claro, hoje tudo é aberto para qualquer pessoa examinar. A Paraíba tem um orçamento menor do que o nosso estado, uma arrecadação menor do que o Rio Grande do Norte, e lá tem uma população de mais de 4 milhões de habitantes. Aqui nós somos 3 milhões e alguma coisa. Como é que você explica para a população, o governo do Rio Grande do Norte, que tem uma população menor do que a Paraíba e uma arrecadação maior do que a Paraíba, e lá o governo está crescendo com indicadores econômicos e sociais a cada dia, obras, canteiro de obras, turismo lá crescendo, passou o nosso estado, indústrias, geração de emprego. Então, o que há aqui é incompetência. Desculpa a palavra forte. O que há aqui é falta de planejamento. O Estado, o governo não se preparou para os 4 anos, assumiram o governo de forma muito amadora e subestimaram a realidade. Resultado, o Ceará disparou, Pernambuco disparou, Paraíba, mesmo com a arrecadação menor do que o nosso estado, disparou, porque falta em nosso estado gestão. A grande crise do Rio Grande do Norte chama-se gestão. Incompetência, gestão, soberba, autossuficiência, cegueira, o deslumbramento do poder e o pior, a falta de diálogo com a sociedade. Nenhum governo pode ter sucesso se o governante não tem a sensibilidade ou a humildade de dialogar com a sociedade. Quando eu falo de dialogar com a sociedade, é dialogar com o setor produtivo, dialogar com o setor do agronegócio, dialogar com o servidor, ao invés de ir para enfrentamento com o servidor, você conquistar o servidor para governar com eles, para levantar a autoestima do servidor. Eu fiz isso quando era presidente da Assembleia Legislativa. É possível. Eu trouxe o servidor para perto de mim, eu valorizei o servidor, lancei o Instituto do Qualificação do Servidor. Você acha que é fácil governar com os sindicatos? Legislativo Potiguar? Claro que é fácil, é você dialogar, é você pactuar com eles, mas para que se tenha... aí, governador, que é o seguinte, por exemplo, dialogar com o sindicato, com os setores produtivos... Com as cadeias produtivas, do turismo, mais uma obrigação de da fruticultura, que estão todas abandonadas. Porque o Estado, qual é o papel do Estado, Ricardo? Ele pode ser podem me corrigir, eu não quero aqui ser professor de nada, apenas é o meu sentimento, o que eu aprendi da minha vida. Qual é o papel de um governo? É o papel de fomentador. O governo é indutor, o governo é um fomentador. Mas para ser fomentador, ele tem que dialogar com os setores, né, que geram receita, que geram emprego para a sociedade, para a população. O começo da resposta, que é a crítica política, a crítica da gestão, a crítica da falta de diálogo. Isso me parece que todo mundo concorda. Por que é que ninguém discute a crise do Estado? Por que é que sempre se isola a questão do Estado como orçamentos de poderes legislativo, judiciário, Tribunal de Contas do Ministério Público? Não discute 14 planos de cargos de salário que foram aprovados de um ano para o outro. Não se discute, por exemplo, a estrutura arcaica do serviço público. Tudo isso é uma crise do Estado, não é só do governo. Para você
onde começa e onde termina a crise do Estado. Que é a crise do governo. Ricardo, tá vou evidente, o Ibope já discordar comprovou. parcialmente de você. Realmente é a crise do Estado. E também vamos ser claro que essa crise também já vem de um certo tempo. Exatamente. Onde é que começou e Mas onde é que se termina. você só poderá corrigir essa crise de Estado se você planejar o Estado 4 anos, o governo 4 anos. O que aconteceu no atual governo? O governo não planejou o Estado para os 4 anos. Até porque a construção de um governo começa na sociedade. A construção do Estado parte da sociedade, e não ao contrário. Então aqui não houve planejamento. Eu fui secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do atual governo, passei pena pouco mais de 6 meses. Eu sou um ser político, e não tenho vergonha de dizer, eu sou um ser político por natureza, por essência. Fui deputado estadual 6 vezes, presidente da Assembleia 8 anos, mas fui convidado para ser secretário de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente. Não nomeei lá um prefeito, um ex-prefeito ou vice-prefeito. Nomeei a competência, a técnicos. Cada coordenador, eu nomeei um técnico com doutorado em água subterrânea, ou com doutorado em água de superfície, ou doutorado em geologia, que eu nem conhecia, e nem perguntei se tinha votado em Rosalba, em Iberê, ou em mim, ou não ter votado. Eu fui na competência. Montei uma equipe de excelência. E aí, só que eu montei essa equipe de excelência, Ricardo, exigi com o máximo 2 meses, eu queria um plano de metas para os 4 anos. Eu, na época, eu supunha que seriam 4 anos, imaginava que seria 4 anos, de quais seriam as metas que seriam alcançadas por nós, projetos inovadores. Então eu chamei, olha, eu sou uma pessoa que gosta de inovação. A minha arma de trabalhar é inovação, ousadia e motivação. Então, eu vou cobrar de vocês quebrar paradigmas. Vamos esquecer o convencional. Tudo bem, vamos terminar as obras que são importantes, que estão em andamento, mas vamos buscar novas obras, vamos mostrar aqui uma gestão diferente. Mas entreguei na mão da governadora e do seu marido 2 meses, apenas, ou menos 2 meses, entreguei todo o plano de metas da minha gestão. Agora, quem foi que fez isso no governo do Estado? Qual o setor do governo que planejou o governo atual em 4 anos? De onde viriam os recursos? Fácil, nada complicado. Por exemplo, tem um projeto fantástico, Renascer Proteger. Conversei esse projeto com o Paulo Varela, conversei com, que foi do governo de Garibaldi, que foi secretário também dessa área, agora me fugiu o nome, mas lembro já o nome dele. O próprio Paulo foi, não? O próprio Paulo, que foi secretário na época, e Rômulo também Macedo, com não? Rômulo Macedo, e fui a Brasília. Renascer Proteger, em parceria com o Banco Mundial. Cada projeto que a minha equipe montou, já sabia qual era a origem da fonte. Um era Banco Mundial, outro era Ministério do Meio Ambiente, outro Ministério da Integração. Não era uma coisa utópica, não, romântica, não. Eram projetos com embasamento importante na parte técnica e também com a viabilidade dos recursos. Até porque eu queria mostrar resultado, eu queria mostrar a minha marca de trabalho de gestor no Poder Executivo. Mas, infelizmente, não deu tempo, fui obrigado a sair, e eu acho que nada do que eu deixei lá foi executado. Então, eu acho que o grande pecado do Estado, do governo, que é uma coisa só, o Estado e o governo, embora são parecidos, mas é planejamento. Antigamente, o Grande Norte tinha uma equipe no passado, a Luiz sabe disso, do antigo IDEC. Esse IDEC era um núcleo pensante, com grandes economistas, engenheiros, que ficavam pensando o tempo todo o Rio Grande do Norte. Há quantos anos faz que acabou o IDEC no Rio Grande do Norte? E também a CEPA, né? Voltou? Existe a CEPA. Voltou? Então, esse é o pensamento meu, de que você tem que governar em parceria com o setor produtivo. Você trabalha na Fierne, a Fierne é um grande parceiro de qualquer governo. O agronegócio é um grande parceiro de qualquer governo. Convocar a universidade, as universidades, convocar o setor de agricultura. O setor rural está falido por falta de apoio. Vamos fomentar o setor rural. Temos que rediscutir a política tributária do Rio Grande do Norte, que está aquém, não está competitivo, como disse Flávio Rocha, um ambiente hostil. Se você pegar o indicador de emprego e desemprego no nosso estado, no nosso governo, no Rio Grande do Norte, de 2010 para cá, nós fomos perdendo. Já somos hoje o penúltimo estado, ou seja, o penúltimo estado em desemprego. Ou seja, o segundo estado que mais perdeu emprego formal, emprego
formal, emprego de carteira assinada no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte foi o segundo ou o campeão do Nordeste em desemprego. Isso de 3 anos para cá. Aí você pergunta, por que isso aconteceu? Incompetência. Incompetência, soberba, falta de diálogo. Aí você, mas Robson Faria, como foi que isso aconteceu? Aí eu vou explicar aqui em poucas linhas. Se eu estiver falando muito, pode me interromper. Eu gostaria realmente de interromper para fazer um rápido intervalo e a gente retoma esse ponto. Estou terminando a meu raciocínio, para não vai esquecer depois. Não, só não esquece não. Vamos para um rápido intervalo, a gente retoma no próximo bloco com a sua linha de raciocínio. Estamos de volta para continuar a entrevista com o vice-governador Robson Faria, que estava concluindo a resposta do bloco anterior. Exatamente, eu falava do quesito emprego. No caso do Rio Grande do Norte, é mais desemprego do que emprego. Se você fizer um estudo, levantar o Brasil inteiro, incluindo o nosso estado, qual o setor que mais emprega? É no micro e pequena empresa. Na micro e pequena empresa. Aí você vai saber por que o Rio Grande do Norte não está gerando empregos nesse segmento, nesse âmbito de micro e pequena empresa. É clara a resposta. Porque nós temos a política tributária que mais cobra imposto para micro e pequena empresa de toda a região Nordeste. E com isso nós perdemos a competitividade para os demais estados. E segundo dados do SEBRAE, 80% dos empregos gerados no Brasil vem da micro e pequena empresa. E em nosso estado, mais, a média aumenta para 90% dos empregos gerados no Rio Grande do Norte vem da micro e pequena empresa. Mas como é que isso pode aumentar se nós temos a carga tributária maior do Nordeste para a micro e pequena empresa? Então, esse é um grande erro. Isso está sangrando a geração de emprego no nosso estado. Bem, eu vou pedir agora para o vice-governador concluir a resposta da pergunta de Alex, que ficou faltando. Por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Norte? Porque Alex, eu vou pedir desculpa, Alex fez 3 perguntas em uma, né? Alex é esperto, ele já aproveita a vez dele para... Ele sabe condensar, né, o jogo das palavras, né? Ele fica com medo de A passar habilidade a vez dele, outro, ele já é... Ele fez 3 em uma, mas eu vou responder. E essa pergunta eu acho muito boa, porque eu tenho lançado onde eu chego com muita tranquilidade, falando sem nenhum subterfúgio, mesmo sendo interpretado que eu sou ansioso, né, que eu tenho essa ansiedade de ser candidato. Você é ansioso? Não, eu não sou ansioso. Eu defendo as minhas ideias com convicção. Ansioso são as pessoas que não acham que tem que ser naquela hora. Não, eu sou ansioso, se for o caso, se a ansiedade significar, traduzir, eu ter a coragem de dizer para quem está em casa o que eu quero ser. Então, se o que eu quero ser, o que eu pretendo ser, que eu luto para ser, que eu acredito que posso ser, for ansiedade, então eu sou ansioso. Mas, voltando a Ilanda e a Alex, eu quero ser governador, candidato, porque eu me sinto, Ricardo, desafiado. E me sinto, às vezes, eu fico em casa à noite, eu nem durmo, às vezes, pensando a transformação que pode ser feita em nosso estado. Um governo que possa quebrar paradigmas, de que passe para uma nova transição, Aloysio. Uma transição que no passado passou o Ceará com a eleição, naquela época, quebrando o coronelismo de Tasso Gereissati, que transformou o estado do Ceará num estado totalmente diferente, moderno, de modernidade, né, de pujança, de atrair investimentos. Eu acho que o Rio Grande do Norte tem toda essa condição. E eu estudei gestão pública, estudo gestão pública há mais de 15 anos. Eu conheço todos os modelos de gestão do Brasil, eu considero gestões exitosas. Minas Gerais, estive lá várias vezes, o Anastasia, que na época era vice-governador, Renata Vilhena do planejamento, estive na Bahia, estive na Paraíba, estive no Ceará, estive em São Paulo. Eu estudei gestão pública e estudei também separadamente a saúde, segurança, geração de emprego, que eu gosto de estudar isso, gosto de ler e gosto de ver o que deu certo em cada lugar. Então, eu acho que o nosso estado, nada do que aconteceu de bom no Ceará, no Pernambuco, no Paraná, em Minas Gerais, aqui aconteceu. Então, eu me sinto a pessoa hoje. Não quero aqui dizer que eu sou, me entendo, que não quero ser pretencioso, pode até soar pretencioso, mas não quero aqui me considerar melhor do que nenhum outro nome que porventura venha ser candidato a governador. Mas eu me sinto seguro, se hoje eu fosse governador, a eleição fosse agora, eu fosse eleito, eu me sinto preparado
para transformar as minhas ideias, os meus sonhos e quebrar os paradigmas e mostrar que o nosso Estado é um Estado rico, que tem riquezas mal trabalhadas, mal aproveitadas, com um governo de pactuação com a sociedade, de diálogo, um governo de pactuação com o servidor público, um governo que vai tirar os gargalos que hoje atrasam a nossa economia. Por exemplo, a fruticultura está sendo exportada pelo Ceará ou por Cabedelo. Por quê? Porque não tem um porto, não temos um porto. Um porto se faz hoje com uma PPP. Porque vamos raciocinar que dinheiro público está se acabando no Brasil. Dinheiro público, acabou-se aquele tempo do milagre, da época da ditadura, que você ligava para o Golbery, ele mandava para cá rios de dinheiro, o Mário Andreasa mandava para cá dinheiro para fazer 1000 estradas, acabou-se isso. Hoje, gestão pública significa criatividade. E eu tenho uma formação de empresário, né? Não sou um empresário, mas aprendi com meu pai, desde a minha infância, a lidar no comércio, depois lidar na indústria, na bonança e na diversidade. Vivi os dois momentos com meu pai. E eu trago essa minha cultura somada ao que eu aprendi como presidente da Assembleia Legislativa, onde era uma casa convencional, uma casa cartorial, que não tinha um projeto, e lá como presidente, aí vem a inovação e a ousadia, eu lancei projetos arrojados que foram copiados no Brasil inteiro, como a Assembleia Cidadã, como a Assembleia Jurídica, como o Instituto do ILP, para qualificar o servidor, a TV aberta, ou seja, eu inovei a Assembleia e trabalhei em harmonia o tempo todo com os sindicatos da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que eu tenho hoje uma visão do Rio Grande do Norte, que eu não vou ter tempo de falar aqui hoje, que eu conseguiria, mesmo nesse momento difícil que o Estado vive, mas eu acho que com planejamento, com inovação, com motivação, nós podemos transformar rapidamente nosso Estado, um Estado nível do Ceará, nível de Pernambuco e nível da Paraíba. Agora quem pergunta é o jornalista Ciro Marques. Robson, o senhor revelou agora que tem esse sonho, né, de ser governador e explicou o motivo, mas esse sonho não é de hoje. Pelo menos em 2010 o senhor já pretendia ser candidato a governador. E apesar de ter feito pouco tempo parte do governo Rosalvo, mas o senhor fez parte. Minha pergunta, assim como o Alex, vou fazer duas em uma. Primeiro, o que fez o senhor abrir mão da candidatura própria em 2010 para apoiar Rosalvo como vice? E em tão pouco tempo de gestão, o que é que fez o senhor se desacreditar do governo e romper? Pronto. 2010, eu vou ter que reportar aqui, dar um mergulho no passado, retroagir 4 anos a 2006. 2006, eu fui convidado por Garibaldi para ser seu vice-governador. Garibaldi era chamado, Ricardo sabe disso, Ricardo acompanha a pesquisa, governador de férias. O Ibope, Garibaldi tinha 35% na frente de Vilma. Candidato à reeleição é natural, com certo desgaste. E se eu fosse ser o vice de Garibaldi, eu já havia na condição de deputado mais votado do Rio Grande do Norte 2 vezes, seria um impacto muito grande para a Vilma. Tanto é que ela própria reuniu a família, e aí vem a Luiz Faria que sabe disso, e disse, se Robson fosse vice de Garibaldi, eu não vou ser candidato à reeleição. Vocês arranjem um candidato, vou terminar meu governo, inaugurar minhas obras e vou esperar depois para ser prefeito de Natal. Isso eu ouvi de irmãos de Vilma que me contaram, e vou aqui dizer, Carlos Faria foi o que me disse isso. Mas aí eu tenho na minha vida uma marca que eu nunca vou me afastar dela. É a coerência e a gratidão. Eu não tenho motivo de romper com Vilma. O mais interessante que fosse o convite de Garibaldi, porque não era apenas ser vice de Garibaldi. E além disso, e eu vou aqui invocar o testemunho de Ricardo, não sei se ele sabe, mas ele pode perguntar ao seu grande amigo Henrique. Henrique é um cara muito verdadeiro, ele sustenta o que ele falou, ele é uma pessoa de palavra, afirmativo. Henrique percebeu que eu não queria aceitar o convite de ser vice de Garibaldi. Aí Henrique foi à minha casa e me disse, Robson, eu estou notando que você não quer ser vice. Aí vamos agora, pronto, você queria uma revelação? Hoje, vai sair agora a revelação. É bom Aí Henrique disse, Robson, você não se animou com o cargo de vice de Garibaldi, já percebi. Demorou a dar o sim, já falou com você, Zé Agripino, eu, Garibaldi, na casa de Ricardo Gobá, e você não se animou. Mas agora eu vou lhe fazer uma proposta que você vai se animar. Você quer ser governador um dia do estado? E quero ser. Lógico, não vou esconder que quero ser. Pois bem, eu e Garibaldi vamos convidar a imprensa, convocar a imprensa, vamos assinar
pela comissão executiva do PMDB. Garibaldi vai abrir mão da reeleição de 2010. Você se elege vice-governador e já vai ser lançado 4 anos antes o sucessor de Garibaldi. Tá bom agora, Robson? Se animou agora para ser vice-Garibaldi? Eu digo, realmente, Henrique, é muito interessante a sua proposta, uma coisa aberta, o aberto à imprensa, assinando você, Garibaldi, e toda a comissão executiva do PMDB, mas... Combinaram com o russo? Não, isso aí é combinado entre a comissão executiva. Com o povo de quem pode combinar. Seria Combinar com o russo? Seria o candidato eleitor, né? Não Assim, seria, eu seria... a vice seria o candidato. Depois. Já em 2010. no caso de 2010, que já passou, né, 2010. Exatamente. Mas eu fiquei alguns dias em casa, fiz uma reflexão, ouvi alguns amigos meus, alguns prefeitos que caminhavam comigo há mais de 20 anos, e eles me falaram uma coisa que mexeu muito com a minha emoção. Eles disseram, Robson, você é um político que tem uma marca muito forte da palavra, que hoje a sociedade não acredita mais na palavra do político. E você foi deputado mais votado porque você tem uma história de palavra, de coerência, de gratidão, de lealdade. Você vai ser vice-Garibaldi, tudo bem. Para você seria talvez um salto da sua carreira. Mas você vai ficar com a pecha para jogar fora todo o seu legado. Todo esse seu legado de coerência, de lealdade, de amigo dos seus amigos. Você vai jogar fora. Vale a pena? Aí eu pensei, não vale a pena. E aí eu fui comunicar a Vilma. Na Isso época, aí porque vale a pena seria, na interpretação deles, trair Vilma. Seria uma traição, porque eu passei 4 anos no governo dela e por aparecer um convite interessante, eu teria sido um oportunista, vamos falar assim. Pois bem, aí eu comuniquei a Vilma na sua casa, tive uma testemunha nessa noite, que é o ex-secretário dela, Wagner Araújo. E aí Vilma, quando ouviu de mim, ficou até emocionada e disse, Robson, agora nós vamos ganhar a eleição. Mas tem uma coisa, eu ganhando a eleição, no dia seguinte, você será o meu candidato a governador. Comece a trabalhar a partir da minha vitória. Nós vamos ganhar. E ganhamos. Derrotamos Garibaldi, até então um invicto Garibaldi, batível. Derrotamos Garibaldi e eu comecei a trabalhar, Ricardo. Aí trabalhei para a Televisa, para não ser, porque eu tinha visto o que ela sofreu com o Rogério Marinho, que era o candidato dela, mas não demonstrou viabilidade. Então eu não vou ser Rogério. Eu vou tentar crescer para quando chegar 2010, eu estar com o nome bem nas pesquisas, para ser fácil o entendimento de Vilma e ela me apoiar para governador. Mas consegui, levei na sua casa de Vilma uma pesquisa Vox Populi com 19% para governador, Iberê com 4% apenas. Levei um diagnóstico de um cientista político da USP chamado Alberto Almeida, todo mundo aqui conhece ele, que fez aquele livro A Cabeça do Eleitor Brasileiro. E nesse diagnóstico de Alberto Almeida, ele dizia que o nome para enfrentar a então candidata Rosalba, com chance de vitória, era o meu nome. Mostrei a Vilma na sua casa, mais ou menos nesse dia de hoje, virada 2009, 2010, como hoje estamos virando aqui 2013, 2014. Está aqui, governadora, a Vox Populi, está aqui, Alberto Almeida. O que a senhora me pediu, eu consegui demonstrar viabilidade ao meu nome. Aí ela começou a ponderar que era difícil não apoiar Iberê. Então vamos fazer o seguinte, Vilma, não estou aqui censurando Vilma. Ela também tinha as suas complicações. Eu tenho essa leitura hoje com muita maturidade, com muita tranquilidade. Ela também tinha suas implicações. Mas eu segui o roteiro que ela mandou traçar. Que ela me orientou. Ela disse, cria as condições. Cria as condições. Eu criei. Pesquisa é pesquisa. Pois bem, ela disse, não posso lhe apoiar. Mas, governadora, vamos fazer o seguinte, esqueça a minha pesquisa Vox Populi, que está guardada na minha casa até hoje. Esqueça o diagnóstico de Alberto Almeida. A senhora me chame Iberê, chame Carlos Eduardo, chame João Maia, que são os 4 seus pré-candidatos do seu grupo, e diga o seguinte, chame a imprensa. Eu, como sou uma mulher que tem uma essência democrática, eu vou contratar uma pesquisa, e nessa pesquisa, o nome que for, o nome que tenha mais viabilidade, será o meu candidato a governador. Eu aceito.
Aí ela disse, não vou fazer isso não. Mas aí, ó, tinha um gargalo que era como convencer Iberê, Na cadeira de que governador. naturalmente estava sentado na cadeira de governador, Do partido? do né? partido dela, que ele não seja um candidato. Do partido dela não vamos colocar aqui na conversa como argumento, porque Cadê o Rogério Rogério? Marinho era do partido dela e apoiou o Fábio Mas do não PT. estava sentado na cadeira. Iberê estaria sentado na cadeira com Não, a mas cadeira aí você na falou mão. em partido, estou falando aí já outro fundamento. Iberê estava sentado na cadeira, mas Iberê não conseguiu, com toda a estrutura de vice-governador, assumiu o governo várias vezes, contratou um marqueteiro para ele 2 anos antes para fazer o famoso planejamento estratégico. Iberê não conseguiu crescer. Eu cresci sozinho, 20%, sozinho, sem ninguém declarar apoio a Robson Faria. E aí eu fiquei isolado. Fui buscar João Maia para ser meu parceiro, e com o João Maia, junto comigo, eu seria candidato a governador numa terceira via. Mesmo Vilma apoiando Iberê, eu seria candidato a governador com o João Maia. Ainda tentei essa via. Outra revelação. Foi nessa época aquela frente de Potiguar? Foi. Mas a frente de Potiguar, Henrique queria no Que entendimento, juntou você, no tem entendimento com Vilma. Não. E eu vi que não tinha Não, entendimento mas quando com ela Vilma. foi lançada não era assim, né? Não Era era com para o ser, mas grupo depois indicado. houve um entendimento Sim, com em Vilma. seguida que houve. E aí, para encurtar a pergunta aqui, que você me fez, eu fiquei com o João Maia. João Maia volta para Brasília. Na manhã seguinte, do almoço meu com o João Maia, que ficou acertado de eu ser candidato a governador com apoio do PR, mesmo tendo Rosalba e tendo Iberê com Vilma, Ele seria o vice daí? não, ele não disse o que seria, disse apenas que estava fechada a parceria. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, não sei o que eu queria dar, no dia seguinte, aterrissa na casa de João Maia em Brasília, Henrique Alves, Iberê e Vilma. E convencem João Maia a não ficar comigo. E aí eu fiquei só, isolado, com um partido, que era o PMN na época, que não tinha tempo de TV. Tinha menos de 1 minuto. Então, aí prevaleceu o bom senso. Eu não podia ser candidato com um partido minúsculo, sem tempo de televisão. E aí aconteceu o meu rompimento, e aí fui para o governo e ajudei a eleger todo o capital que eu tinha de 20%, mais os deputados que me acompanharam, prefeitos, regiões que me acompanharam, doei todo esse capital para dar vitória à atual governadora. Mas como foi esse convite? Vamos dar um intervalo agora do próximo bloco, porque ele vai voltar e responder a sua pergunta. Esse governo que ele ajudou a eleger, 11 meses depois, ele rompeu e vai nos dizer agora, depois 9 de meses algum- depois. 9 Normalmente meses? não. Agora, depois de Cada algum- mês foi difícil. de mais meses ainda, de alguns anos, refletindo bem, vai nos contar por que rompeu com o governo, mas depois do intervalo. Vamos começar agora o terceiro e último bloco da entrevista com o vice-governador Robson Faria, para ele concluir por que rompeu com o governo que ajudou a eleger. Vou ser breve. Primeiro que eu me decepcionei, porque eu vi que o governo não tinha compromisso com o que estava acordado, acertado, prometido à população. Segundo, eu estava bem intencionado. Eu abri mão de ser deputado de novo, de ser presidente da Assembleia de novo, ter eleição consensual, para ser um cargo menor, vice-governador, por um desafio da minha vida, de querer ajudar o meu estado, de querer trabalhar em parceria com a governadora. Mas logo percebi que tudo meu estava sendo boicotado. Olha, lá na CEMAL, do era secretário, tinha o dinheiro aprovado no orçamento para perfuração de poços tubulares e ou equipamento de poços já perfurados. Esse dinheiro foi contingenciado. Um estado que tem que ter uma convivência com a seca, esse dinheiro para eu perfurar poços e equipar os poços já perfurados, não consegui receber um tostão, eram 10 milhões de reais. Olha o castigo para ela. Veio a seca para o povo, não mais do que para ela. Veio a seca, depois está aí fazendo falta esses poços tubulares, que poderia estar dando água à população e não está na humilhação do carro-pipa. Eu apresentei projetos de implantação dos consórcios de resíduos sólidos, fui lá, disse que não queria fazer. Todas as minhas metas para a minha gestão, nenhuma teve a concordância do governo ou o apoio do governo. Então eu vi que eu estava literalmente boicotado. Aí veio o empréstimo, o famoso empréstimo do Banco Mundial, de R$500 bilhão. Dólar. R$500 bilhão, mais caro ainda, maior ainda. Só saiu agora Contemplaram 2013. todas as secretarias, menos a que eu era secretário.
uma demonstração clara, nítida, de que era uma perseguição administrativa, um boicote administrativo à minha pessoa. E depois veio a parte política, onde eu criei o PSD, que era para fortalecer a mim e a ela, e o PSD passou a ser massacrado pela governadora, pelo seu marido e por Zé Agripino. Então, eu vi que não tinha mais espaço para continuar. Achei melhor não ficar ali me humilhando, estou no limite da minha dignidade, da minha honra, eu achei melhor sair, até arriscar minha carreira política, poderia ter saído e estar arrasado politicamente, porque como esse governo é difícil, todo mundo quer aderir ao governo. Eu saí do governo, muitos entraram no governo, muitos subiram a rampa, eu desci a rampa para a oposição, sozinho, censurado, criticado, parecia um leproso. Muitos políticos tinham medo de se encontrar comigo, porque achavam que se falasse comigo iam se desgastar com a governadora, com o seu marido, mas eu atravessei e hoje estou aqui motivado, preparado para enfrentar quem quiser ser candidato. Traduzindo, Robson era um bom soldado para ganhar a guerra, mas o exército de ocupação era outro. E é sempre dizem que na política o exército... Eu apostei no grupo. A infantaria eu nunca não é... sei, Luiz, se eu fui ingênuo, se eu fui romântico, ou se eu fui motivado pela decepções que eu tive no governo, que também eu ajudei a eleger e não apostou na minha carreira, não apostou no meu nome. Então, foi um conflito, né, de vários sentimentos. De um lado, né, a decepção. Do outro lado, uma perspectiva minha de trabalhar uma experiência nova, um governo compartilhado, como é no Ceará. Está lá, o governo lá é compartilhado, o governador e o vice trabalham juntos, de mão dadas, sem briga. Como é na Paraíba, como é no Rio de Janeiro, como é em Minas Gerais. Só não deu certo aqui, porque na parte política, a governadora e o seu grupo não têm compromisso com ninguém. Eles não sabem o que é gratidão, não conhecem o que é lealdade, não conhecem o que é parceria. É o governo que faz politicagem, não faz política pública. O governo de alpendre, mesquinho, piquinês, por isso que não deu certo. Ô Rob, você falou aí de romantismo. O quadro para 2014, nesse momento, tem o seguinte: o PMDB terá candidato a governador, essa é a declaração consensual dos líderes do partido. Terá um candidato, eles não nominam, mas terá. Pode ser Fernando Bezerra, pode ser Henrique, pode ser Garibaldi, nome à vontade eles têm. A ex-governadora Vilma deixa as entrelinhas, que pode ser senadora, que pode ser governadora, que pode ser deputada federal, né? E outros nomes. É por isso que eu estou remetendo à questão do romantismo. Robson Faria é candidato a governador, mas Robson Faria tem um plano B para caso isso não aconteça? Olha, hoje o meu plano A é ser candidato a governador. O meu plano B é ser candidato a governador. E quais são as alianças? E o meu plano C é ser candidato a governador. E quais são as alianças? Bom, aí para construir esses planos, você precisa fazer alianças, né? Tudo bem. Seu sonho é com o PDT, né? Do seu palanque. Certo? As alianças são fundamentais. E nisso eu tenho uma facilidade, Ricardo. Porque eu tenho trânsito livre de amizade, de diálogo e de credibilidade com o PMDB, do seu amigo Henrique, que também é meu amigo de mais de 30 anos, com o PDT, do prefeito Natal, meu amigo de 40 anos, que eu ajudei a eleger e que não estou aqui nesse momento cobrando o seu apoio, na hora certa ele irá se pronunciar. Tenho trânsito livre com Vilma, superamos todo o passado, conversamos, passamos a limpo, tudo que eu falei aqui, de Vilma e de mim, é página virada. Eu também cometi meus erros, reconheci meus erros, houve esse exercício nosso, tudo superado. Tem um diálogo. Você teve essa conversa? Tivemos várias conversas. E foi muito boa a conversa, muito verdadeira, muito amiga e muito importante para mim e para ela. Então tem um diálogo com o PT, sou muito amigo de Mineiro, sou muito amigo de Fátima, então eu não tenho problema com os partidos. Agora, se você perguntar hoje, Robson, qual será desse partido o que irá lhe apoiar para governador, eu não sei. Como também não sei quem irá apoiar quem. Porque atualmente esses 4 ou 5 partidos estão dialogando, mas ninguém sabe quais serão os parceiros. De quem com quem. Agora, isso não me inibe.
E isso não me dá sofreguidão, porque eu estou decidido a ser candidato. Talvez aí vem uma nova revelação hoje aqui. Lá vai uma nova revelação. É o que a gente está precisando. Você disse, Robson, eu quero revelação, eu quero novidade. E eu estou aqui, pela amizade que eu tenho aqui, esse grupo aqui, seleto, eu vou abrir meu coração. Se fizer um grande entendimento, Um chapão. um grande chapão, e... Chapão, acordão, é diferente ou é a mesma não coisa? quero aqui criar nomes, apelidos. Qualifica. Né? Até porque eu tenho respeito a todos eles. Mas até no caso de o PSD ficar só, ainda tenho o pensamento, a motivação de ser candidato a governador. Porque o PSD não é o PMN de 2010. O PSD tem tempo de Essa é televisão. uma grande revelação. É. Essa é uma grande revelação. Mas é lógico que eu vou buscar uma parceria, ou duas ou três. Aí Porque ninguém ganha eleição sozinho. Mas eu estou monitorando a minha caminhada. Vocês fizeram uma pesquisa aqui no Portal no Ar, e eu vou novamente aqui tornar público, e até vai ser um debate grande agora que eu vou colocar aqui. Eu tenho pesquisas que eu fiz, que não me interessa transformá-las em factoide, não me interessa transformá-las em propaganda política, mas totalmente diferente dos números que apontaram a pesquisa feita no Portal no Ar com relação a Robson O Faria. período era o mesmo? A minha eu fiz depois, mas não sei. sim. Eu Nós discordo. teremos- Você falou em Mas o pesquisa, que vale é para mim, Isso. para eu saber que meu nome está tendo aceitação. nós teremos outra O pesquisa senhor agora no disse que começo do o ano. senhor disse que o PMN, o PSD não é o PMN. Porque temos tempo de televisão. Menos Eu sei que o jornalista Ciro Marcos tem uma pergunta Aliás, com Ciro nem relação ao falou. PSD. É exatamente isso. Gilberto Kassab, o presidente do partido, ele teve umas reuniões lá no Rio de Janeiro, ou Estive São com ele Paulo, ontem, por sinal. com o PMDB e com o PT também. Qual foi o resultado dessas reuniões? Não, por enquanto nenhum, mas ele colocou como prioridade no plano nacional para o PSD alguns nomes para governador, porque são poucos nomes. E dentre esses nomes ele colocou o meu nome para governador, até porque Kassab tem monitorado com pesquisas e está vendo o crescimento do meu nome e está motivado e muito motivado com a minha candidatura. Ele começou com Michel Temer e colocou uma parceria do PMDB com o PSD. Michel Temer achou muito interessante essa parceria. Até porque Michel pensa no Brasil, né? Ele pensa no fortalecimento do PMDB no plano nacional. Mas ele respeitou e respeita a decisão do presidente da Câmara, deputado Henrique Alves. E ele disse a Kassab, se fosse por mim, já estava feita a parceria. PSD e PMDB do Rio Grande do Norte. Robson governador e PMDB iria indicar ou senador ou vice. Para mim está ótimo, porque você está me ajudando em outros estados. Mas essa decisão passa pelo deputado Henrique Alves. Mas o Kassab já se antecipou e declarou que o PSD já está definido o apoio à reeleição da presidente Dilma. Exatamente. Ele já definiu isso. Por isso facilita muito esse Essa entendimento. definição é uma grande... Qual é o nível de referência dela para uma reprodução desse apoio no Rio Grande do Norte, dessa aliança de Não, PSD ela com o PT? facilita, Alex, facilita. Como é que está a sua relação com o PT? Facilita. Não é relação pessoal, eu conheço sua amizade com o Mineiro e com o Fátima, é relação partidária, PSD e PT. Não, eu acho que facilita, porque sinaliza, né, um entendimento do PSD com o PT. Até por nossos partidos, nós dois juntos, estamos apoiando a reeleição de Dilma. Pode ter uma chapa assim, Robson, Fátima. Pode ter. Pode ter. E será uma chapa forte, viu? Pode preparar. Ricardo, qualquer cenário, eu já pensei na minha cabeça diversos cenários. Diversos. Todos eles eu estou dentro. Qual seria o melhor, na sua opinião? Não, o melhor eu não posso julgar agora o melhor, porque todos são grandes partidos. O PT é um grande partido porque tem Uma disputa... de Dilma, de Lula. O PSB de Dilma é muito forte, porque tem Dilma na frente. O PMDB é muito forte, porque tem Garibaldi, tem uma capilaridade estadual fantástica. Eu sou uma pessoa que anda o Rio Grande do Norte inteiro. Até tem um apelido dado com muito carinho lá no Agreste, de o Andarilho. A minha vida é andar, é visitar as cidades. Eu gosto de viver o cotidiano das cidades, eu gosto de viver a cultura dos lugares, os costumes. Então, eu tenho uma ligação muito próxima com as bases. E eu sei
quando eu viajo o estado todo, a força do PMDB em qualquer lugar que eu vou. Onde você for no estado, vai ter um lado que é verde. Agora essa aliança, Uma cultura PMDBista enraizada em qualquer lugar que você chegar. essa força do PMDB unida à força da atual vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, é uma chapa Robson e Fátima Bezerra, é uma chapa suficiente para enfrentar, por exemplo, Fernando Bezerra e Vilma de Faria? Sem medo de ser feliz. Robson, você... Se sair uma chapa aqui, eu não estou desafiando ninguém. Quem sou eu para desafiar qualquer pessoa? Até porque eu nunca fui candidato a governador, nunca fui candidato a senador. Então, é até natural que numa pesquisa, Luiz, meu nome é ao menos conhecido. Eu nunca fui protagonista para aparecer no TRE durante 45 dias, para o povo me conhecer. Eu nunca fui protagonista de uma eleição majoritária, nem para senador, nem para governador. Então é natural que eu não tenha um recall que tem Vilma, que tem Garibaldi, que tem outros nomes aí. Carlos Eduardo, prefeito de Natal várias vezes, tem um recall muito forte, Natal irradia para todo o estado. Ele saiu na TV agora recentemente, durante 2 meses, no primeiro e segundo turno, então o nome dele ficou muito conhecido no Rio Grande do Norte. Então eu só conheço tudo isso, conheço as minhas dificuldades. Eu estou cavando com as unhas, sozinho até agora, sozinho, e tenho um capital fantástico para dar largada nessa campanha de governador. Se sair do PMDB, uma chapa do PMDB, governador na cabeça do PMDB, e Vilma senadora, é uma chapa muito forte. Mas sobra quem? Sobra eu e Fátima. Né? Fátima senadora e eu governador. E irei para a luta com toda a motivação. Torcendo para ter o apoio de Carlos Eduardo? Nós estamos nos aproximando para o final e eu pergunto ao candidato Robson 3 áreas essenciais: segurança, saúde e educação. Você quer que eu dê a nota de cada uma? Qual a sua proposta? Vou dar a primeira nota. Segurança, dou nota 0. Saúde, dou nota 0. E educação, eu dou nota 3. Vou explicar por quê e vou explicar como sair. A segurança do Rio Grande do Norte, ela tem que recomeçar do zero. Tem que ser totalmente planejada, porque está toda equivocada. Você tem que investir em inteligência e tecnologia. Implantar fronteiras digitais em nossas entradas e saídas do Rio Grande do Norte. Ninguém pensa nisso. Implantar o Ronda do Quarteirão em Natal e no Grande Natal. Macaíba virou guerra civil. 111 mortes até agora. Aliás, vou dar um número aqui revelador. O Brasil tem uma média de homicídios per capita por 100 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes, uma média de 20%. 16 a 20%. São Paulo, que é uma cidade violenta, está com a média de 16 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Norte está com a média de 35, 36 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mais do dobro de São Paulo. A ONU considera 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já é mais que Bagdá. Endemia. Endemia. Então estamos à beira de uma endemia na segurança do Estado. Temos que convocar policiais urgentemente, equipar as delegacias. A Polícia Civil tem que ser convocada também, convocar policiais civis, implantar Ronda do Quarteirão, fronteira digital e fazer uma junção desses projetos num só. Criar a Secretaria de Combate às Drogas. A droga provoca muitas mortes. A droga vai ser o grande drama da sociedade. E a o crack. Temos que criar uma secretaria somente para combater a droga. Se eu for eleito governador, eu vou criar no outro dia uma secretaria somente de combate à droga. E há recursos federais para isso. E há recursos federais do Pronasce para isso. Já estudei isso aí. Saúde. A segurança, essa é a minha proposta. A saúde, qual o grande gargalo da saúde? Não funcionam, Ilana, os hospitais regionais. Eu conheço um por um. E não é de hoje não, é de muito tempo. Eu vi lá em Açu, eu vi lá em Santo Antônio, eu vi lá em Caicó, empacotado caixas de equipamentos de mamografia, de raio-x, já mofando, que nunca foram implantados, instalados. Isso é negligência. Médico, por que falta médico? Porque médico tem que ser carreira de Estado. Na hora que médico for carreira de Estado, vai motivar o cirurgião, o neurocirurgião, o anestesista, o cirurgião ortopedista a ingressar no Estado. Na hora que tiver a carreira médica, nunca mais vai faltar médico em lugar nenhum. Então é questão de gestão e questão de legislação. E o governo nunca parou para ouvir o segmento médico. Já me reuni
mais de 10 vezes com médicos do Rio Grande do Norte e me procuraram porque viu defender nas minhas entrevistas a minha proposta para a saúde e que concordam com ela e que é muito fácil resolver a saúde. Dinheiro tem suficiente, mas o Estado não paga nem um custeio que a saúde está pagando. Nem um custeio. Por exemplo, esse governo de Rosalba vai gerar uma geração de sequelados. De sequelados. Preste bem atenção. Por quê? Uma pessoa leva uma queda de moto, quebra uma perna e passa 10, 15 dias para ser operado. Vai ficar com sequela pro resto da vida. E assim vai. Então, a saúde, o que tem que ser feito? Descentralizar, médico, carreira de Estado e fazer uma vistoria em cada hospital regional e que passe a eleger, de acordo com o tamanho da cidade e com a densidade populacional, quem vai atender a média complexidade e a alta complexidade. Porque tudo está vindo para Natal. E com isso o Valfredo fica impossível de atender as demandas de todo o Estado. Educação. A educação, temos que premiar a competência. O Estado está perdendo alunos no ensino fundamental, porque o Estado também tem ensino fundamental, não é só ensino médio não. Muita gente pensa que é só ensino médio, até porque a lei diz que é ensino médio, mas não. O Estado também tem ensino fundamental. Os municípios... Cabe ao Estado sustentar uma universidade? Acho que cabe, sim. Mas legalmente nem é constitucional, né? Legalmente é função do Estado sustentar o ERN. Eu sou a favor de sustentar. Até porque eu fui autor de levar o ERN para Nova Cruz. E hoje Nova Cruz tem curso de Direito. E é o curso de Direito que mais aprova na OAB é Nova Cruz. Mas esse dinheiro que se investe... Mas então, a UERN cresceu muito. Todo investimento em educação é importante. Mas o dinheiro que vai para o ensino superior de uma UERN falta no fundamental e no médio, porque o superior é do governo federal, é da União. Né? O grande gasto, mas você pode fazer uma parceria. Pode fazer uma parceria, buscar um convênio federal. É só, por exemplo, que o Estado... Então voltar ao UERN para as coisas do Estado não faz o seu dever de casa. Por exemplo, a energia eólica. Aí você liga a televisão, está lá, energia eólica. Mostrando aqueles cataventos bonitos. Mas qual é a parte do Estado? É apenas o Leão. E o Estado faz o dever de casa do Leão. Porque a energia lá é 100% de investimento privado. Não tem a mão do governo do Estado ali. Ali é 100% privado. Porque nós temos o melhor vento do mundo em constância e velocidade. Por isso que vieram para cá os investidores. Mas a parte do Estado, que era apenas o Leão, o Estado não faz. O Estado não faz dever de casa. Ou seja, o Estado não fomenta aquela cadeia produtiva de energia eólica, porque não faz a sua parte. Mas para concluir a educação, nós temos que aumentar a média do IDEB e a evasão escolar. Para aumentar a média do IDEB, temos que premiar o serviço. Premiar e qualificar, bonificar o professor do colégio, o diretor do colégio, que aumentar o número de matrículas, que aumentar a média do IDEB, ele vai ser bonificado no seu salário, bonificação. No Chile, e você vai buscar, isso existe em vários países do mundo, já estudei isso aí. E no Brasil existe em Minas Gerais e no Paraná. Aí você pergunta, e tem dinheiro para isso, Robson? Aí você faz convênios com empresas. Guararapes, Petrobras. Lá em Minas Gerais, são empresas estatais de Minas Gerais. Do aço, indústria do aço, Gerdau e por aí vai. Então, a empresa, ela dá essa premiação. O diretor do colégio se sente motivado. O aluno motivado, que tiver a maior média, também ganha um prêmio. E com isso, você vai levantar... Qual é a vantagem da empresa em dar essa compensação de ICMS? Porque aí não entra na lei fiscal. Na hora que a empresa paga essa bonificação, o Estado não fica no limite prudencial, não ultrapassa o limite prudencial, que também é uma coisa que você tem que controlar. Então, eu acho que é premiar a excelência, premiar o servidor, premiar o delegado de polícia, o policial, que diminuir na sua delegacia o número de ocorrências. Premiar um médico, o diretor do hospital, que atingiu uma meta mensal de cirurgias eletivas, de partos. Então, é governar, é criatividade. Isso que se chama quebrar paradigmas. Isso que se chama governo de modernidade. É criar uma política tributária para atrair indústria para o sertão. É você chegar lá em São Paulo, pegar uma grande empresa e dizer, eu quero que você vá para Caicó. Eu quero que você vá para São Miguel, para Pau dos Ferros. O que é que eu vou ter de incentivo? E discutir incentivo com eles. E levar o emprego para o sertão. Isso não é utopia não, isso é realidade. Isso aconteceu no Ceará com o Tasso Gereissati, que levou a indústria para o sertão. Então, eu tenho todos esses desenhos na minha cabeça, Ricardo, mas eu não posso fazer, porque eu não sou o governador do Rio Grande do Norte ainda.
E a gente não pode mais fazer perguntas porque... Gostaria aqui de terminamos falar o muito tempo. mais, mas infelizmente, Muito interessante a entrevista, mas Foi bom. se tivesse mais 2 blocos, 3 blocos aqui, a gente ia Eu não discutir tenho muita coisa dúvida boa. nenhuma disso. Retornará. Muito obrigada, vice-governador. Com esse trio aí, eu não tenho dúvida que não ia faltar pergunta para E você Ilana, responder. eu sou taxado. A vida toda eu fui, só vou terminar aqui minhas palavras finais. A vida toda eu fui subestimado na minha carreira política. Fui deputado mais jovem do estado de 86, eles disseram, esse filho do Osmundo Faria é deputado de um mandato só. Esse menino não vai para lugar nenhum. Mas só que o menino já estava apaixonado pela carreira política, não pelo mandato, mas pela essência da política. O que é a essência da política? É você gostar de ouvir o povo, o clamor do povo, tentar interpretar, tentar traduzir. Essa é um mandato verdadeiro, legítimo, que você tem um mandato em parceria com a população e gostar de fazer isso. Eu faço isso, eu gosto. Eu faço com paixão. Eu não tenho vergonha de dizer que sou apaixonado pela carreira política, não. Não me envergonho, porque eu faço de uma forma muito transparente, muito próxima, muito idealista. Depois meu pai morreu, em 90, aí disseram, morreram 2, morreu o pai, morreu o filho, que não se elege mais porque o pai morreu, aí o pai era quem ajudava ele. Aí eu me elegi de novo, aí fui me elegendo, aí consegui ser o deputado mais votado do Rio Grande do Norte pela oposição, enfrentando 8 anos de um governo forte, que era o governo de Garibaldi Alves. Aí agora estão novamente me subestimando. Robson é o candidato a governador, mas é fraco, está mal nas pesquisas. Novamente a classe política, uma parte dela, e alguns analistas que se acham cientistas políticos, dizendo que eu estou sonhando, eu sou sonhador, que eu sou pretensioso, mas quero só dizer que nada abala a minha motivação, porque eu estou ouvindo, é na rua, é no interior, é na fazenda, no distrito, nas fazendas. E quero dizer uma coisa a vocês. Eu não vou buscar ser candidato a governador, é lógico, é importante, até se me perguntar aqui, apoio de partidos políticos. Se eu quero ser um governo para quebrar paradigmas, quero quebrar paradigmas como candidato a governador, em primeiro lugar. Buscando não um padrinho forte, uma madrinha forte, mas buscando na rua, no calor da rua, no clamor da rua, esse meu projeto, essa minha viabilidade. E sonhador, eu sou um leitor muito bom, muito motivado com biografias. É a minha leitura preferida. E se você for ler as biografias de personagens do mundo inteiro, todos eram sonhadores. Foi com o sonho que Abraham Lincoln, lenhador, virou presidente dos Estados Unidos. Foi com o sonho que Mandela, tão agora reverenciado, venceu o apartheid. Foi com o sonho que Gandhi pacificou a Índia e por aí vai. E foi com o sonho que o metalúrgico, em cima do caminhão, virou presidente do Brasil, presidente Lula. Então, deixa eu sonhar. Não critique o meu sonho, não critique a minha vontade de ser candidato. Então, muito obrigado por esse momento aqui tão especial e desejar a todos que estão em casa agora, nos assistindo, um Feliz Natal de coração, um Natal muito iluminado para vocês. Obrigado aqui, esse time A gente lhe agradece. Como o senhor disse, o tempo é o senhor da razão, né? Então que venha 2014, né? Obrigada, e essa entrevista fica por aqui. Semana que vem tem mais um especial do Portal no Ar.